Fala galera, eu sou o Fred aqui de novo, eu tô aqui com o Pedro. Opa, e aí pessoal, tamo aí mais uma vez. E a gente tá agora fazendo nosso primeiro episódio com o nosso primeiro convidado. E nada melhor do que a gente começar com uma pessoa que é muito importante pra tudo isso aqui, para o Convergindo, que é um dos criadores do Convergindo, né? Lucas Buchelti. E aí galera, tudo bem? Bom conversar com vocês. Um pouco estranho, mas vamos aí, né? Bom, já avisando que a gente vai chamar ele de Chelt, tá? Porque não tem como chamar de Lucas se a gente tá acostumado a chamar de Chelt, né? É Fala aí. complicado. Quem é Lucas, né? Quem é Raramente Lucas? me chamam de Lucas na Não faculdade. conheço. Se falar Lucas, eu não sei quem é, né? O cara nem olha mais. Pois é, só Shelt. É isso aí, vamos aí. Bom, a gente quer, assim, deixar essa conversa bem tranquila e nada mais justo do que começar escutando um pouco de você, um pouco da sua história, um pouco de como foi toda a sua trajetória, né? A gente conversou muito sobre como é que foi a nossa trajetória. Então, nada mais justo de escutar como é que foi você, que inclusive, né, é 2 anos mais velho que a gente, tá? Ele tá indo pro 6º ano agora e a gente tá no 3º. Nos últimos 80 dias aí de 5º ano, daqui a pouco 6º ano. Pois é. Virando médico, né, galera? Tá Daqui a virando pouco médico. eu vou entrar pra fila dos desempregados. Né? Desempregados. Pois é. Mas aí, fala aí. É isso aí. Bom, eu vim de Rondônia, eu acho que esse é um ponto interessante da minha trajetória. Sempre esqueço disso, inclusive. A galera acaba esquecendo disso, Vem porque de longe. zero sotaque, né? Mas enfim. E lá eu queria sair para tanto sair da minha cidade, conhecer outra cidade, ter outra vivência, quanto para fazer faculdade. Eu sempre tive isso para mim. E aí, 3º ano, fiz Enem, fiquei muito longe de passar onde eu queria. E aí eu fui fazer cursinho. Pô, como eu já ia sair de Rondônia, que é um lugar longe, eu podia ir para qualquer lugar do Brasil que para mim tanto fazia. Assim. E aí eu fui vendo os cursinhos, fui vendo as cidades, tentando equilibrar cursinho e cidade. Eu fui para São José fazer o cursinho lá. E naquela época, pô, tô em medicina na USP, naquela época eu queria engenharia na UEM, na Estadual de Maringá. Bom, vocês já perceberam que muita coisa mudou desde então, mas enfim. Aí eu foquei na Estadual de Maringá durante um ano. Tem vestibular de meio de ano lá, diferente daqui, que é uma vez por ano, lá entra 2 turmas por ano. E aí eu fiz o vestibular do meio do ano. Em relação ao que eu tinha feito no 3º, que eu já tinha feito, eu melhorei bastante, assim, no primeiro ano de cursinho. E aí, pro final do ano, eu passei. E assim, primeiro ano de cursinho e essa dedicação pro vestibular é sempre algo intenso, né? Vocês falaram no episódio passado da história de vocês, da trajetória de vocês. Meu primeiro ano de cursinho eu fui maluco. Estudei pra caramba, descansava pouquíssimo, tentei abraçar o mundo com o que era possível ali, para eu tentar melhorar e alcançar meu objetivo. Então fui com muito foco, consegui fazer isso, mas claramente me desgastei. E aliás, fica aí a grande dica, planejem para não se desgastar. Deu certo dentro do que eu planejava, eu fiz certo dano na minha saúde, assim, mas beleza, passei, fiquei feliz. E aí eu fui conhecer mais, fui trocar ideia com veteranos, ser aprovado, vem em todo lugar o veterano falar contigo. E aí eu vi que dentro da engenharia mecânica o EN estava passando por uns problemas lá internos deles, e aí fiquei um pouco desanimado, comecei a repensar na minha escolha, falei, não, beleza, eu acho que não tá no momento da faculdade para eu entrar lá. E aí eu vou fazer mais um ano de cursinho e vou passar em alguma de São Paulo. Eu já tinha vivido em São Paulo. Conhecia pouquíssimo de São Paulo antes de vir morar pra cá. E curti bastante aqui. Então, vim, aí fiquei em São Paulo, conheci São Paulo. Beleza, vou fazer faculdade em São Paulo. E aí era Unicamp, USP. E também tinha um amorzinho assim por Floripa, porque quem não gosta de Floripa, quem já foi pra Floripa, né? Bem justo, bem justo. E aí fiquei mais um ano estudando para essas 3 faculdades e no final desse 2º ano de cursinho, querendo engenharia mecânica, eu passei nas 3 faculdades e aí ficou a grande decisão para onde eu vou, né? Putz, aí fica balanceando, tipo, São Paulo, na verdade passei na USP São Carlos. São Carlos é USP e isso é um peso, assim, considerável. UFES, que é Floripa e tal, e Unicamp também passei. Era engenharia mecânica, porque eu passei nas outras 2 em controle de automação, /mecatrônica, e na Unicamp em mecânica. Então eram cursos diferentes, cidades diferentes, pegadas diferentes, uma decisão que
naquele momento eu falei, putz, isso aqui vai me formar como profissional e vai ser muito complexo. Fiquei pensando isso, reprocessando, aí chega o momento de se inscrever de fato, confirmar a matrícula, meu Deus, o que eu faço? Entrei em Motivos, eu fui para a Unicamp e comecei Engenharia Mecânica na Unicamp, que era o curso que eu queria, uma faculdade que é excepcional, me apaixonei pela Unicamp, quem aí presta Unicamp, putz, faculdade muito da hora, vivência muito da hora, e aí eu fui lá, comecei engenharia, estava naquele processo de cálculo e estatística, coisas que eu estava curtindo cientificamente falando, de teoria mesmo, mas eu via como que era os meus colegas que estavam mais para frente, o que eles estavam estagiando, o que eles estavam trabalhando, indo para o mercado financeiro, indo para algumas empresas de engenharia, e eu vi que aquela vivência depois de formado não era muito para mim, e aí eu vi que a escolha que eu tinha como certa desde Rondônia mudou, e aí eu fiquei meio sem saber para onde ir. Poucas vezes eu falei na minha vida que eu queria medicina. Quando eu era criancinha, assim, falar, quero ser doutor, mas tipo, uma criança pensando e tal, às vezes existiam lá certas coisas por trás. Mas enfim, e aí eu tava sem saber o que ia fazer, mas como eu tava na Unicamp, eu fui conhecer os outros cursos, né? E é uma oportunidade absurda, assim. Fui lá, vi uma aula aqui, vi uma aula lá de outros cursos, outras engenharias, outras especialidades e tal. E aí, a partir do momento que eu fui aproximando da medicina, brilhou o olho, sabe? Brilhou o olho e eu vi que a rotina depois de formado era bacana, a faculdade é interessante, tem bastante coisa, tipo, pensar sobre o corpo humano, trabalhar e estudar, conhecer o corpo humano é um negócio bem bacana também. E aí eu falei, não, beleza, não é engenharia mecânica, não é no Unicamp, eu quero medicina e eu quero na USP. E aí você entrou pro grande hall das pessoas que passaram na USP ou em qualquer outra medicina e fizeram engenharia antes. É engraçado, né? Mas tem bastante gente que faz isso. Não é Sim. a maioria, mas acontece. É uma história bem comum, hein? Já ouvi algumas vezes. Eu costumo brincar que eu só não cheguei nesse ponto porque eu fiz um curso técnico antes que já me mostrou que eu não deveria fazer engenharia pra mim. E aí isso me ajudou a não cair nesse erro. Senão, com certeza. Tava vacinado. Mas sim, assim, com certeza teria prestado engenharia. Provavelmente tem alguém aqui que tá assistindo isso e quer engenharia. E engenharia é legal, tem futuro. Dá pra ganhar dinheiro, mas, sei lá, me encantei pela medicina e mudei de vida. E mudei, assim, radicalmente. Aí, beleza, vou estudar para medicina. E até então eu falava uma coisa que eu ainda acho verdade, mas, cara, só maluco quer medicina. Só maluco quer medicina. Eu falava no cursinho, quando queria engenharia. Ah, não, vocês estão malucos de querer medicina, não sei o quê. E aí, aparentemente, eu sou maluco, né? Aparentemente somos, Somos, né? E aí, beleza. Fui lá, voltei pro cursinho. Depois de 1 ano e meio de engenharia, assim... Então, eu já tinha feito um tempo, isso me ajudou bastante em exatas, então eu voltei para o cursinho com muito mais base de exatas. Eu já tinha certa base de exatas desde Rondônia, tipo, tive professores ótimos lá. E aí, bom, vou estudar, quero medicina, e aí vou pegar nas coisas que eu tenho mais dificuldade. E nesse momento que eu já tinha feito o cursinho para passar em engenharia, eu tinha muito autoconhecimento, né? Eu sabia o que era o meu ponto fraco, o meu ponto forte, e exatamente o que eu precisava fazer para conseguir passar na faculdade das mais concorridas, nos cursos mais difíceis, que naquele momento era o que fazia sentido para mim como objetivo. Cara, acho que isso é uma coisa que eu adoro falar também, nas tutorias eu falo muito disso, que ninguém é melhor que você mesmo para saber o que você precisa, sabe? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente vê aquela galera compartilhando, como passei na medicina USP, como passei no ITA, veja o que eu fiz, 5 passos para passar em tal lugar. Sabe? E, poxa, eu respeito, assim, mas às vezes não é tanto você pegar e falar, beleza, vou fazer 5 passos que eu vou passar. Sabe? Podem ser ótimas dicas, é claro, só que o que você tem que fazer é pegar essa dica, pegar essa ideia, pegar essa sugestão e passar pelo seu filtro. Pegar e falar, poxa, isso cabe pra mim? Isso funciona pra mim? Isso faz sentido pra mim? Poxa, porque se não funcionar não faz sentido, sabe? Você não precisa fazer só porque uma pessoa que passou fez. Você pode passar fazendo o que você sabe que funciona melhor pra você. Ninguém é melhor que você mesmo pra falar isso pra você, sabe? Se fosse uma receita de bolo, a gente venderia essa receita de bolo, sabe? Não existe isso. A grande questão de vestibular é você entender quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, tanto de matéria quanto de raciocínio, assim, de pensamento, pra você ir atrás disso, sabe?
mas não é aquela, meu ponto forte, tanto faz, vou deixar quieto porque eu já sou bom nisso e vou focar nos meus pontos fracos. Não. Veja seu panorama inteiro, vê como você é psicologicamente, vê como você é em tais matérias e vai balanceando isso para que você consiga tirar o melhor do que você se conhece. Essa maturidade de vestibular é algo muito difícil de alcançar, né? É um negócio que nem todo mundo entende, mas é muito importante para você ser aprovado. Você entender onde você está, onde você quer chegar e o que você precisa dentro das suas limitações. Não é uma receita de bolo que você vai fazer passo A, B e C igual todo mundo e vai dar certo, não. É muito, muito mais do que isso, né? E é muito por aí que o Convergindo atua, né? A gente não chegou aqui... Quando surgiu o Convergindo, foi aquele momento do boom de curso, sabe? Da internet, que teve, compra esse curso e tal. E a gente se questionou muito, tipo, a gente consegue fazer um curso para dar para os vestibulandos? Cara, a gente ia conseguir impactar muito, muito mais alunos e ter um curso estruturado seria bacana, dá para construir alguma coisa, mas a gente viu que tipo, cada aluno tem suas particularidades e os seus medos e os seus anseios e suas facilidades, né? Então a gente falou, não, esse momento de um aprovado tá conversando com o aluno é importante e a gente sempre preza por isso. Tipo, quem tá ouvindo a gente agora tá, assim, pegando alguma coisa para si e vai conseguir fazer alguma coisa com o que a gente tá falando? Sim, isso é o nosso objetivo aqui, né? Trazer algum tipo de conteúdo para que faça os alunos pensarem sobre a realidade deles. Mas é a realidade deles. Eu não sei quem tá me ouvindo agora e se o que eu tô falando agora exatamente vai servir para essa pessoa que tá me ouvindo. Mas quando a gente tá nessa conversa direto 1 a 1, eu sei, você Fred, o que você pode fazer? Ou você Pedro, o que você pode fazer? Então, você entende cada realidade, né? É bem interessante, bem interessante. É muito mais pessoal, né? Então, Sim. É o que a gente tava comentando. Cara, minha experiência talvez não ajude uma pessoa, mas talvez a sua ajude, né? Sim. Talvez não adianta, não tem como, se fosse tão fácil assim, a gente fazer um episódio aqui, ia todo mundo embora e dizia tudo o que era pra fazer e é isso, acabou, resolveu. E esse é o grande desafio da plataforma do Convergindo, né? Tipo, você recebe alunos dos mais diversos perfis. Como você, com uma plataforma que tipo, é uma programação, que seria em tese uma fórmula, consegue ajudar esses diversos perfis. Aí entra essa adaptação da plataforma para pegar esse aluno aqui e dar tais dicas, pegar aquele outro aluno e tais dicas. Isso é muito complexo, né? Porque a gente trabalha com a diversidade, né? São histórias diferentes, nós 3 dessa mesa aqui, a gente veio de lugares totalmente diferentes. Completamente. É igual um dos slogans do Convergindo, né? Trajetórias diferentes e o mesmo destino. E é por aí que surgiu o Convergindo também, né? Não sou só eu, o Caio e o João, a gente criou o Convergindo lá em 2018. Bem conversa de recém-aprovado, sabe? Todo mundo, fui aprovado num negócio que era o objetivo da minha vida, assim. E você vai falar disso por um bom tempo. Eu tô falando até hoje disso. Mas, enfim, e aí a gente foi trocando ideia na faculdade mesmo pra ver, cara, o que nós 3 fizemos pra gente estar aqui hoje. Eu não sou gênio, o Caio não é um gênio, o João não é um gênio. E o que a gente fez? Vocês também não são grandes gênios, né? Eu acho que até o podcast é pra mostrar isso. Nós somos pessoas comuns como qualquer outras e a gente chegou aqui não foi porque a gente é gênio, não é por nada. A gente não é especial nesse sentido, não. E como a gente tá trocando ideia aqui, eu tava trocando ideia com eles lá, e a gente viu que, tipo, de fato, algumas coisas que a gente raciocinou em cima da vida do vestibulando nos trouxe até aqui. E o que a gente aprendeu com esse raciocínio e com essa troca de experiências entre nós 3 poderia também ajudar as pessoas que estavam passando pelo que a gente passou, que de fato é muito difícil, é muito complexo. É uma faixa etária, um momento da sua vida que tipo, é muito crucial, assim. Você está saindo do ensino médio, você é jovem, está querendo curtir a vida, mas você também tem que pensar no seu futuro. E aí fica aquela bololô lá, maluco, e você, putz, tem como ajudar essa galera, sabe? Tem como a gente impactar a vida desse vestibulando que muitas vezes está perdido. E aí a gente foi atrás disso. Mostrar que é algo não tão engessado, né? Às vezes a gente pensa que é algo muito engessado, a gente é doutrinado a isso, né? É que nem aquela conversa do
do coordenador do cursinho, da galera falar, não, você tem que estudar, porque se não estudar, o seu concorrente está estudando, e aí você não vai passar, sabe? Não é muito bem por aí, né? Cara, toda vez que entrava um professor ou um coordenador para dar esses discursos assim em aula, eu tinha uma reação muito diferente, assim, sabe? Eu via que a galera, no geral, prestava atenção, eu tentava prestar atenção no que eles estavam falando, mas eu ficava muito incomodado que eles davam, tipo, o mesmo discurso para as 10 turmas do cursinho. Eu acho justo, e essa é a função deles. E também tinha a possibilidade de eu ter uma conversa 1 a 1 com eles. Mas eu sempre fui muito crítico a todo isso de assunto de vestibular. Eu acho que não... A minha vivência tem que ser colocada à prova para eu conseguir lidar com aquilo do vestibular. O jeito que eu lidei com todas as situações do vestibular e dos diversos vestibulares que eu fiz, das diversas faculdades que eu acabei passando nesse processo, é muito diferente do jeito que vocês lidaram e muito diferente do jeito que a galera que está assistindo ou ouvindo lidou. Isso é muito complexo, mas acaba que tudo vai compensando, assim. Uma das poucas frases que eu ouvi de diretor, coordenador falando, é que no final vai compensar e você vai esquecer de tudo isso. Eu particularmente não esqueci de todo o processo, na verdade foi um negócio que me construiu como Lucas Buchelt e me fez crescer bastante, mas compensou bastante, assim, compensou pra caralho. Estar hoje na Medicina USP, 5º ano, tendo as oportunidades que eu estou tendo de estudo e de futuro, é sem dúvidas algo incrível, assim. E fica também de motivação para quem tá ouvindo, que vale a pena, assim. Uma vez que você escolheu o seu objetivo e você batalhou pelo aquele objetivo e alcançou aquele objetivo, independente de ser medicina USP, UFSC, UFPR ou qualquer faculdade, vai fazer sentido dentro da sua trajetória. Então, aquele momento que nós 3 sentimos de ler o nome na lista de aprovados e ter uma reação incrível, ver esse momento se replicando dentro do Convergindo é um negócio também absurdo. Tipo, o que eu senti quando eu fui aprovado e o que minha família sentiu, o que meus amigos sentiram por consequência, foi muito bom. E sempre que chega a lista da FUVEST de tal ano, a gente vai lá ver e ver se tem algum aluno aprovado Convergindo, ou das diversas faculdades. Claro que a gente não tem só aluno que quer aqui, mas é uma felicidade, um pouquinho daquela felicidade que se replica, sabe? E a gente pensa que, putz, nesse momento, esse aluno, ex-aluno do Convergindo e agora colega de profissão, tá sentindo um pouco daquilo que eu passei. E é a mágica de todo ano ter calouros, né? Que, pô, é muito bom e vale super a pena tudo isso. Assim, até nesse papo que você comentou, né, dessas frases motivacionais, eu tenho uma frase que, assim, é uma frase que me seguiu durante todo o meu... Assim, não foi uma frase que me seguiu durante o vestibular, veio antes disso, assim, eu sempre fiz Olimpíada de Conhecimento, né, no colégio, antes de começar a estudar pro vestibular em si. Mas algumas assim por aí. E eu tinha um professor, muito provavelmente ele não vai estar ouvindo, mas esse professor pra mim é o meu professor que sempre me inspirou a querer sempre mais, né? Então, isso é uma coisa que também é interessante, assim, é sempre... As pessoas, às vezes, têm uma rixa muito grande com diversos professores. Esse professor aqui de matemática, ele é muito otário, ele reclama, ele faz isso e aquilo. Mas, tipo, às vezes... Vale muito a pena você ter um professor que é aquele cara que você se inspira, que você vê, sim. Você vê nele um cara que ele quer ensinar, ele quer ver seu crescimento. Eu acho que isso me ajudou muito. E eu tinha esse cara. Esse meu professor, ele me inspirou muito. Desde o meu 9º ano do meu colégio, eu tinha aula com ele, eu tive aula com ele do meu 9º ano, do meu 1º ano, do meu 2º ano, do meu 3º ano. E a maioria delas eram aulas que não eram aulas obrigatórias do colégio, eram aulas extras para as Olimpíadas, né? E esse professor, ele dizia uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, que é sacrifício momentâneo, recompensa duradoura. Nice. Essa é a frase que eu sempre falo para meus alunos, é a frase que tinha escrita no meu quarto quando eu estudava pro vestibular, e essa é a frase que sempre me motivou a estar onde tá. Então eu acho que, seguindo muito pelo que o Chelt falou disso, de você ter uma motivação, né? Então é importante
a motivação não é a motivação que vai fazer você passar. Eu sou bem sincero, assim, eu sou bem na lata. Não é a motivação que vai fazer você passar, tem que estudar. Muito longe disso. Não adianta querer muito. Querer muito é importante, é necessário, mas não é suficiente, né? Mas é muito importante. Então você tem que ter uma motivação, e essa motivação vem de pessoas, de família, de amigos. Tudo isso faz parte. E ter um professor que você se inspira, que tá ali com você também é muito importante nesse processo. E até pelo que o Shout falou também, ter mais do que isso, ter alguém, né? Ter alguém que tá ali do seu lado, né? É legal ver como ele fica tão feliz em dizer que tem alunos do Convergindo que tem passado e tem conseguido atingir as suas metas, né? Eu, por exemplo, já tive alunos que já passaram, cara. Quando eu soube, cara, é muito, 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 muito bom, né? Então, muito da hora, né? Inclusive, a gente tem tutores hoje em dia que foram alunos do Convergindo, né? Exato. Cara, é exatamente isso. É você ter a sua motivação e lembrar do que eu falei, cara. O sacrifício é momentâneo, mas a recompensa é duradoura, né? Então, você se sacrificou no momento, tem que saber também se sacrificar, não é pra estragar a sua vida durante o ano do vestibular, tem que ter equilíbrio. Abrir mão daquilo que é possível abrir mão, né? Exato. E que a recompensa vem, né? Sim, sem dúvidas. Falando assim de professores que motivam e que estão contigo e te apoiam, né? Cara, eu acho que todo mundo deve ter ali um professor que odeia, assim, aquele cara, meu Deus do céu. E assim, tanto faz, tenta prestar atenção na aula e conseguir absorver o que aquela pessoa que é paga para te ensinar tá conseguindo te passar. Mas quando você acha esse professor que você curte e te apoia e te motiva, cara, considere, leve frases pra vida. Tinha um professor meu de biologia que falava, a gente tava tendo uma prova, assim, e no meio da prova ele parou a prova para começar a filosofar sobre o ato de fazer prova, sabe? E ele falou, olha, nesse momento provavelmente vocês estão pensando que deveriam ter estudado mais, porque vai ter uma questão que vocês não sabem e estão pensando, nossa, eu devia ter estudado mais essa questão aqui, talvez eu acertaria. Estão pensando no que vai acontecer amanhã. Ah, putz, se eu receber tal nota, vai ser ruim, vou pegar recuperação. Mas o que vocês provavelmente não estão fazendo é prestar atenção nesse momento e na prova que vocês estão fazendo. Eu acho que é um negócio que mudou muito minha questão de foco em momento de estudo, sabe? Cara, no momento que você está estudando, tenta estar estudando, sabe? Ah, eu vou estudar tal assunto, vou ler tais conteúdos, fazer tais questões. Faz aquilo, não fica... Ah, não, tô aqui estudando trigonometria, que é um assunto complexo, e aí, na verdade, eu vou ficar pensando o que eu vou fazer depois, quando eu vou estudar biologia, ou, não, vou ficar pensando o que aconteceu ontem, porque tal pessoa me falou alguma coisa. Mano, foca nesse momento, foca no que você está fazendo, que isso é onde você vai conseguir aproveitar ao máximo o tempo, né? O tempo que você está dedicando àquilo. E se existe algo que é limitante no mundo vestibulando, é essa questão de tempo. Seja tempo de preparação, que você tem ali, idealmente, 1 ano de preparação. Obviamente, mais anos acabam acontecendo, assim como aconteceu comigo, aconteceu com o Fred. Mas também a questão de tempo na prova, por exemplo. O João, um dos fundadores do Convergindo, gosta bastante de falar que, tipo, cara, o vestibular tem ali 5 horas de burocracia, né? Que você vai colocar tudo que você estudou, tudo que você aprendeu burocraticamente num papel. E essas 5 horas de tempo, você precisa estar ali, sabe? Não pode fazer igual o meu professor de biologia falou, errei uma questão aqui, isso daqui quer dizer que eu vou ser reprovado, e ano que vem eu vou estar no cursinho, minha mãe vai me matar, e eu vou ter que me abdicar de muita coisa de novo. Não, calma. Acontece, quer dizer, raramente gabarito a prova. Acho que nós 3 aqui não gabaritamos a prova. Não rolou. Não rolou. Não aconteceu, não. Errei e sabia que eu ia errar. Sabia que a questão de probabilidade eu ia olhar. Beleza. Adiamém. Conta a quantidade de alternativas, eu chuto aqui vai ter menos, né? Mas enfim, é importante ter essa noção de tempo e estar naquele momento fazendo aquela prova, né? Isso daí é algo que é difícil de aceitar, mas é muito certo que vocês precisam estarem no momento da prova, estarem dedicados aos estudos e mesmo com uma quantidade absurda de distrações que a gente tem hoje em dia, conseguir tirar o máximo proveito de cada situação.
Eu acho que isso é um detalhe importante também, que, pegando um exemplo meu, né, eu não pensava em nada pra frente. A minha vida do ano de vestibular era simplesmente pensar que no final do ano eu tinha uma prova pra fazer, sabe? E acho que isso ajuda muito também, porque senão a gente fica lá, não, porque eu preciso, vou estudar hoje, mas amanhã eu não sei como é que vai estar, nossa, talvez eu esteja cansado hoje, aí tá chegando perto da prova, você fica, nossa, mas a prova já é agora, não sei se estou preparado. Aí você entra na prova e já achando que você não tá preparado, aí você faz a prova já achando que não é o suficiente, e aí, tipo, a ideia é, poxa, passa o ano inteiro fazendo o que você pode fazer, fazendo o melhor que você pode fazer. E isso vai desde você pegar, hoje eu estudei, e aí eu terminei um pouco mais cedo do que eu tô acostumado, mas eu tô um pouco mais cansado. E você fala, poxa, beleza, eu fiz o melhor que eu podia. Porque eu terminei mais cedo hoje, mas eu terminei porque não ia rolar ficar estudando mais. Porque se eu o melhor ficasse... que você pode fazer também pode ser, tipo, meia hora de estudo naquele momento. Porque tem dias que não dá pra estudar absurdo. Exato, entendeu? E aí, assim, desde isso até você chegar no final do ano e você fazer a prova e falar, beleza, agora que eu saí da prova, eu deixei tudo, a minha bagagem do ano todo, de tudo que eu me preparei nessa prova, e a partir de agora acabou. Sabe, tipo, pegando esse exemplo meu que eu falo, depois que eu fiz a minha última prova, que foi segunda fase de Unicamp, aí que eu comecei a pensar, putz, será que vai dar? Será que não vai dar? Aí eu já comecei a pensar, nossa, vou começar a ver cursinho já, sabe? Não tava muito confiante, e aí depois que eu vi o resultado, sabe? Eu era a pessoa que, entre provas, né, porque tem no final do ano uma maratoninha de provas, né? Cara, eu não corrigia. Porque assim, se você corrigir, você talvez relembre um conteúdo que pode cair na próxima prova. Ah, beleza, mas eu sabia que esse ônus ia ser menor do que o ônus do que talvez eu lidar com uma frustração entre uma prova e outra. Então eu falava, olha, eu vou executar essa maratona aqui, não vou parar de pensar em execução até eu terminar ela. Depois disso eu vejo o que aconteceu, se eu me dei bem ou se me dei mal. Então, por exemplo, depois que eu saí da FUVEST do ano que eu passei aqui, cara, eu saí com uma sensação de tipo, fiz a prova, tinha questões lá que eu não faço ideia o que aconteceu, mas tinha muita coisa que eu consegui focar e realizar. Eu não saí com a sensação de tipo, nossa, esse ano vai dar, esse ano eu vou ser aprovado, mas também não saí, tipo, meu Deus, meu mundo desabou, já era pra mim. Saí, vou continuar o que eu tenho indo aqui pra frente, era Unicamp pra frente, era Unesp no geral, e depois eu vejo o que aconteceu. Eu acho que ter essa noção de que o que tá feito e não adianta ele chorar pelo famoso leite derramado, é bom te deixar no caminho, né? Senão a cada vacilo que você dá, você cai, sabe? A cada vacilo que você dá, você tem que pegar e continuar estudando. Cada erro de rotina é pegar, ver e tentar aprender e ir levando a vida. Cara, o legal é o que a gente comentou aqui do podcast, né? São experiências diferentes. O Shout falou que ele não corrigia nenhuma prova. E eu corrigia 2 minutos depois de sair do lugar. Eu ia falar isso também, que isso é um grande exemplo de que é aquela conversa de que cada um tem que se conhecer e você tem que saber o que é melhor pra você. Porque eu saía da prova e falava, poxa, que hora é seu gabarito? Exato. Eu já saía... Eu odiava esse tipo de gente. Eu saía da prova já, mano, quando eu vim fazer a FUVEST e eu vim corrigindo o gabarito no Uber, voltando pro aeroporto pra voltar pra Salvador, assim. Eu não esperei nem chegar em um lugar parado pra eu olhar com calma. Eu falei assim, não. Eu sou daquele cara que sai da prova, pega o celular e lembra as questões que você tinha dúvida e vai pesquisar pra saber se a resposta tá mais certa ou tá errada. Então, tipo assim, eu sempre... É muito daquilo, né, eu não sabia o que era pior pra mim. Se era ler, ver a prova, ver que eu tinha ido mal e não me motivar mais, ou ficar durante todo o período super ansioso, sabendo que eu posso saber a resposta e não saber, assim, Quer sabe? tá ali guardada na sua gaveta, né? Tá, tipo, ali do meu lado. Eu sou ansioso demais, eu simplesmente não conseguia, assim. Sempre deu, tipo assim, eu sempre fiz isso e é uma coisa que eu me sentia confortável de fazer. Eu acho que eu tive uma boa capacidade de lidar bem com frustração, assim. Por exemplo, entre os Enems, eu corrigi os Enems, sempre fiz isso. Por exemplo, até na própria FUVEST, que eu não tinha tirado uma nota que eu considerava boa na primeira fase, eu corrigi. E as provas que vieram depois, deu tudo certo, sabe? Então, eu acho que no final é você ter muito essa capacidade de conseguir olhar pra trás e dizer, bom, eu não tenho como voltar atrás, sacou? Tipo, Sim. é aquilo. Eu ainda tenho muito daquela sensação que vem comigo do terceiro ano, que é aquela... Precisava estar estudando. Aí eu digo assim, decidi. Não vou estudar agora, vou ver um filme. Aí fica o filme inteiro assim, preciso estar estudando. Depois, não, vou ficar de boa. Aí termina o filme,
São tipo 11 horas da noite e digo assim, cara, eu devia ter estudado. Cara, não devia ter estudado. Já era, você não vai voltar. Você não vai pegar agora 11 horas e estudar até 1 hora da manhã, porque no outro dia você tem outra coisa pra fazer. Você tanto não estudou quanto não curtiu o filme. É exatamente isso, sabe? Então, é lidar com isso. Querendo ou não, é um exemplo de frustração também. É uma frustração bem mais simples do que você ver uma nota ruim, né? Mas você ter essa capacidade de lidar com essas frustrações desde a sua trajetória como um todo é muito importante, né? Porque aí você meio que já se prepara para o que vier, né? O vestibular é muito frustrante, né? De rotina. Sim. Porque você está se colocando a várias provas. Você, vestibulando, está meio que testando sua inteligência, entre muitas aspas, porque vestibular não é só um teste de inteligência, né? Mas aí você vai ver. Todo dia você vai errar, todo dia você vai se frustrar ali. E, cara, isso vai construir também uma relação com sua frustração, né? Mas eu preferia, dentro daquele momento, entre um Enem e outro, não existia chance alguma de eu corrigir uma questão que fosse. Quando vieram comentar, tal questão, eu falei, não, mano. Sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai. Show. Eu usava os 3 gabaritos preliminares que saía pra corrigir e fazer uma média. Nossa, não, mas o Enem acho que era o único exemplo que eu não usava os gabaritos preliminares, assim, que não era oficial, porque aí, isso sim, eu sabia que ia me dar uma certa ansiedade. Então, tipo, no Enem, eu fazia o primeiro dia, não corrigia, aí eu ia pro segundo, aí depois do segundo, aí sim eu esperava sair oficial e corrigia. Sabe, às vezes eu dava uma olhada, às vezes em algum oficial, assim, mas depois de um tempo, porque, tipo, nos primeiros dias, assim, sei lá, primeiras horas, eu acho que primeiras 24 horas fica uma puta divergência em algumas questões, né? Aí se você pesquisa, tem, sei lá, uns 3, 4, 5 lugares diferentes, dando os gabaritos diferentes de cada questão. Sabe? E aí, assim, isso sim dava muita ansiedade pra mim. Mas tirando isso, a ideia que eu tinha era muito de... Poxa, beleza, fui mal nessa prova. Tô vendo que eu errei. Poxa, eu errei muita coisa que eu consigo melhorar. E isso me motivava. Isso me motivava do tipo, poxa, eu fui mal nessa prova, tipo, abaixo do que eu poderia fazer. E o fato de eu ter ido abaixo do que eu poderia fazer é uma coisa que me dá motivação. Porque eu sei que na próxima eu posso ser muito melhor. Eu sei que eu tô num limiar em que eu fui muito mal nessa, porque, sei lá, errei muito por atenção, tive uma estratégia ruim de prova, alguma coisa do tipo. E aí, na próxima, eu sei que se eu melhorar minha estratégia de prova, se eu me concentrar bem, se eu não ter mais tantos erros por atenção, por exemplo, ou às vezes não errar algum conteúdo que eu tava defasado antes e eu revisei, eu vou ir muito melhor, eu vou chegar numa pontuação muito mais alta do que eu fiz na anterior. E isso era a minha motivação quando eu corrigia, sabe? Isso que é o interessante, né? Que cada um tem que se conhecer, né? Sim. Cada um tem que saber se corrigir a prova vai te deixar pra cima ou não. E essa é a grande ideia do podcast, né? Sempre serem conversas em que a gente expõe a vivência da gente como vestibulando. E, mano, sempre vai ter pessoas diferentes como convidado. Vocês vão estar aí como mais fixos hosts, né? Mas cada convidado vai ser uma experiência diferente, vai ser uma aprendizagem diferente. E mostrar esse leque de pessoas que passam na faculdade é bem bacana. Cara, eu conheci pessoas muito diferentes dentro da faculdade. Cada nova pessoa que eu troco ideia aqui, cada novo colega, cada novo calouro, você vê que, putz, essa pessoa também passou aqui, sabe? Então, esse perfil que eu totalmente diferente de que eu zero esperava, também passa. Então, não existe, tipo, não, só esse tipo de gente pode ser aprovado. Não, cara, diferentes trajetórias e o mesmo destino. Cara, a gente tá aqui para expor, para levar para mais pessoas que eu odiava corrigir prova e cada um de vocês dois tinha certa metodologia maluca de corrigir sua prova. E é isso, deu certo pros 3, né? Sim, eu acho que, tipo, isso mostra muito como são diferentes histórias mesmo, como você falou, né? E você vai se identificar com um detalhe do Shelty, um detalhe do Pedro, um detalhe do meu. E às vezes com uma coisa mais específica que é só sua, que não tem nada a ver com a de nós 3, mas talvez um outro convidado vai ter a ver, sabe? E é pra mostrar realmente que não existe a tal fórmula mágica que a gente conversou. Isso não existe, sabe? E no final das contas, os 3 estão certos, né? Os 3 foram aprovados, mas o certo pra cada vestibulando acaba sendo diferente, né? Sim, é o que encaixa pra você, né? Maravilha. Enfim, Pedro, a gente tem alguma coisa pra conversar? Cara, eu acho que a gente já conseguiu tirar umas informações boas, descobrir um pouco mais da história do Shelty aí. Dá pra conversar por diversas horas e a gente ficar falando de diversos assuntos, porque, cara, o mundo do vestibular é gigantesco e é o que foi nossa realidade muito intensa, tipo, é uma parada intensa por muito tempo.
Você passou direto, mas eu imagino que do seu 9º ano ao seu 3º ano foi intenso e você pensava nisso quase todo dia. Então a gente conseguiria falar por horas e horas e horas e horas. E aí quando tem uma reunião com o aluno na tutoria, a gente também quer falar por horas e horas e horas e horas. Mas é melhor deixar curto e conseguir todo mundo ouvir, aquele antes de dormir. Sim, nossa, os meus alunos sabem. Na primeira conversa comigo, eu já aviso, olha, eu falo muito. Se vocês deixarem, eu vou ficar aqui falando, então me interrompe, pergunta alguma coisa, que senão eu vou ficar aqui viajando no que eu tô te explicando, sabe? E se deixar, não vai ficar aqui mesmo, né? Não vai embora, não. Querendo ou não, a gente também tem que produzir o conteúdo pra era do TikTok, né? Então, não vamos exigir muito da atenção da galera. Meia horinha, 40 minutos já. É verdade, a gente olha pra câmera, dá uma dica. Próximo, vamos continuar. Calma aí, um cortezinho pro TikTok. Aí no final você vai fazer uma dancinha pra gente. Exato. Vamos lá, então. Beleza. Mas é isso, galera. Bom, galera, então acho que é isso. A gente tem alguma coisa pra adicionar? Você quer falar alguma coisa ainda, Shot? Alguma coisa que a gente não falou? Vou deixar um recadinho final aí. É muito difícil e é muito intenso tudo isso que vocês estão vivendo. Mas, sem dúvidas, vocês vão olhar para trás em algum momento, mesmo que vocês não sejam aprovados, mesmo que tudo dê errado, o momento de você ter se dedicado para algo e lidado com isso vai fazer sentido dentro da trajetória de vida de vocês. Eu espero de verdade que vocês nos encontrem na faculdade e falem, putz, eu ouvi aquele podcast do Convergindo, putz, eu fiz Convergindo, vocês ajudaram pouco que seja eu estar aqui hoje. Isso aconteceu já, é uma experiência incrível. Chegar algum calor aleatório e falar, putz, vocês me ajudaram a estar aqui, a realizar meu sonho. E é muito do que a gente busca como ex-vestibulandos e pessoas que trabalham no Convergindo, ajudar a realizar o sonho das outras pessoas. E se esse podcast ajudou no mínimo você a buscar um pouco mais o sonho de vocês, pronto, tá realizado o que a gente tem como propósito. É o grande objetivo, né? A gente espera que tenha sido um papo tranquilo de ouvir, né? Gostoso de ouvir, que não seja aquele negócio cansativo. E espero que tenha sido proveitoso, que tenha dado para tirar algumas dicas e entender um pouco de como a gente vê todo esse processo para vestibular, né? Com certeza. Bom, galera, acho que a gente vai fechar, então. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio com o nosso primeiro convidado. E muito obrigado e bons estudos.